Eu nunca tinha feito um vídeo para falar exclusivamente sobre o trabalho do Paulo Guedes na economia. E acho que vem a calhar na última semana falar sobre isso, porque os bolsonaristas tratam o Paulo Guedes como se fosse um gênio, claro, motivados, opiniões motivadas por informações completamente tendenciosas que recebem no WhatsApp, nas redes sociais. Então acho importante falar sobre isso. E para início de conversa, o Paulo Guedes ele foi ali um estagiário no Ministério da Economia, né? Não tem exagero nenhum falar isso. O Paulo Guedes entrou ali sem saber absolutamente nada de economia do setor público. A prova disso é que logo quando o Bolsonaro ganhou a eleição, dias depois, senadores assim chegaram, estava sendo decidido ali, estava sendo fechado o orçamento para o ano seguinte. E aí senadores chegaram para Paulo Guedes e perguntaram: você quer incluir alguma coisa no orçamento? Paulo Guedes falou: não, façam o orçamento de vocês, aí depois eu faço o meu. Aí os caras falaram: não, Paulo Guedes, o orçamento ele é decidido no ano anterior. Você vai trabalhar com o orçamento que a gente está decidindo agora. Paulo Guedes não sabia disso. Isso aí, gente, é o básico do básico do básico, assim, da economia do setor público, assim, é o orçamento público. Paulo Guedes não sabia disso. Então ele chegou completamente verde ali. Paulo Guedes foi um estagiário, é bom deixar isso claro. Uma coisa é mercado financeiro, outra coisa é economia do setor público. São coisas completamente diferentes, né? As pessoas, mas Paulo Guedes é economista, tal, no mercado financeiro, sim. Ele, como ministro da economia, ele passou a atuar em outro braço da economia, completamente diferente. Mas ainda assim, eu achei que o Paulo Guedes não iria durar no cargo. Eu cheguei a fazer um vídeo na época, inclusive, falando que o Guedes ou o Moro não ia durar muito tempo, mas eu achava que ia ser o Guedes que ia sair. Eu sabia que um dos dois iria sair, mas se fosse pedir para eu escolher qual que você acha que vai ser, eu achava que seria o Guedes. Porque ele entra ali com um discurso liberal, né? E nós sabemos que Bolsonaro não é liberal coisa nenhuma, nunca foi. E sabemos também que esse discurso de liberalismo aí é só na parte que ganha voto. Na parte que perde voto eu quero ver um governante ser liberal, né? E quem tem a mínima noção das coisas sabe que é assim que funciona. E já em fevereiro, Paulo Guedes já teve que cair na real, né? Em fevereiro, lá no segundo mês do governo Bolsonaro, houve a queda da tarifa antidumping do leite, né, do leite importado. Para assim, explicar de maneira simples, tarifa antidumping é uma tarifa protecionista, né? Você tarifa o produto importado. Chama antidumping porque existe uma avaliação prévia de que o país que está exportando para o Brasil ele está praticando um subsídio, então para compensar esse subsídio e proteger o mercado nacional do produto importado, aplica-se uma tarifa antidumping, né? Para compensar o subsídio de quem está exportando para o Brasil. Enfim, eu não quero entrar muito nesses detalhes, mas na prática é uma tarifa protecionista, proteger o mercado nacional de um produto importado, né? Caiu essa tarifa antidumping do leite, né? E aí os produtores de leite falaram: opa, esse negócio de liberalismo não. Liberalismo é só na parte que a gente ganha. Na parte que a gente perde, a gente não quer liberalismo não. E aí protestaram e Bolsonaro voltou atrás, aumentando a tarifa de importação do leite da Europa, né, para compensar essa queda da tarifa antidumping aí. Foi o primeiro fato assim que fez Paulo Guedes cair na real de que ele não ia poder ser liberal ali naquele governo. E ele continuou no governo. Eu achei que ia chegar um momento em que ele ia falar: não dá mais para mim, mas não, ele internalizou assim a narrativa bolsonarista e continuou, virou um chaveirinho de Bolsonaro. E depois disso aí foi engolindo um sapo atrás do outro. A reforma da Previdência teve que aceitar tirar os militares da reforma, que na prática, eu já expliquei isso em vários vídeos, na prática os militares foram sim tirados da reforma, o que fazendo com que a economia fosse bem menor do que o esperado, né? Fundão eleitoral, recentemente agora o pacote de políticas eleitoreiras de Bolsonaro, enfim, todo mundo já sabe, não precisa nem estar repetindo aqui, coisas que são contrárias ao pensamento liberal, e ele teve que engolir tudo isso aí. Então o Paulo Guedes, ele virou o chaveirinho de Bolsonaro, esqueceu completamente, rasgou, né,
a toda a pauta liberal para poder entrar dentro da narrativa e dentro da política bolsonarista. E quando eu falo que ele entrou na narrativa também, é porque isso é um pouco diferente de engolir sapo, né? Ele entrou na narrativa no sentido de que, olha, ele vestiu a camisa do bolsonarismo mesmo. Porque faz parte da estratégia da narrativa bolsonarista se colocar sempre naquela posição de eu não tenho culpa de nada, né? Bolsonaro é assim, né? Eu sou presidente do Brasil, mas tudo de ruim que acontece não é culpa minha, é culpa dos governadores, prefeitos, do comunismo, da KGB e por aí vai. E Paulo Guedes entra na narrativa, veste a camisa. Quando, por exemplo, o desemprego estava alto e ele botou a culpa no cálculo de desemprego do IBGE, que é... E o IBGE segue um padrão internacional para fazer esse cálculo, né? Ele botou a culpa no cálculo. Não, o problema está no cálculo que está errado. Então, assim foi o Paulo Guedes, ele entrou na narrativa bolsonarista de maneira vergonhosa mesmo. Assim, vestiu a camisa do bolsonarismo. E quando eu falo que o Paulo Guedes é estagiário, né, que eu citei como exemplo lá o mico que ele pagou logo depois da vitória de Bolsonaro, não se restringe a isso aí. Eu citei como exemplo, mas eu podia ficar aqui 1 hora falando dos micos de Guedes ao longo desses 3 anos e meio, aí, quase 4 anos de governo. Né? Situações em que ele mostrou que não tem a menor noção da realidade do Brasil. Não tem a menor noção da realidade econômica do povo brasileiro. Por exemplo, quando dentro da proposta dele de reforma tributária, ele colocou lá, né, a retirada da isenção tributária dos livros, né? Os livros eram isentos de impostos, né? E ele resolveu tirar essa isenção na proposta dele, e isso gerou polêmica e tal. Aí numa discussão, num debate com o Freixo questionou, e ele falou assim, não, isso aí a gente compensa aumentando, a gente pode compensar botando uns R$20 a mais no Bolsa Família, pronto, está compensado para o pobre aí. O pobre não vai ser onerado com essa taxação do livro aí, porque aqueles que são classe média alta, ricos e tal, não vão poder reclamar de um preço mais alto no livro, né? Ou seja, na cabeça do Guedes, né? De acordo com esse raciocínio dele, pelo menos, né? Que não recebe Bolsa Família, está bem. Não tem problema em pagar um preço mais caro no livro. Ou seja, só existe aquele que recebe Bolsa Família e classe média alta, rico. Não existe ali, para ele não existe o pobre que não recebe Bolsa Família. O pobre de carteira assinada que não pode receber o Bolsa Família. Ele simplesmente esqueceu essa galera aí. Então você vê assim, que é um sujeito que não tem a menor noção da realidade, que fala besteira o tempo todo, que está ali. Nós estamos sendo cobaia, né? Cobaia do Guedes. Mas aí os bolsonaristas vêm dizer, você fala isso, mas a economia está crescendo. Você não viu, não? Últimos meses aí, surpreendendo as expectativas, crescendo mais do que o esperado, mais do que outros países aí, enfim. Em relação a isso, é bom pontuar algumas coisas. Primeiro, isso, ao que tudo indica, é um voo de galinha. Né? É um crescimento de curto prazo provocado pelo aumento do gasto público, pelo pacote de medidas eleitoreiras aí de Bolsonaro. E como evidência disso, tem a prévia do Banco Central, que saiu para o mês de setembro agora, já mostrando queda no PIB acentuada de mais de 1%. Vamos esperar a confirmação do IBGE, mas a prévia do Banco Central costuma acertar dentro de uma margem de erro aí. Então isso aí já é uma evidência, né, de que realmente é um voo de galinha, né? Porque quando o Estado aumenta o gasto público, aumenta a demanda por produtos e serviços, isso provoca no curto prazo ali um crescimento do PIB, mas não dura muito tempo porque você não teve mudança na produtividade, na capacidade da economia de produzir mais bens e serviços. Né? E o pacote eleitoreiro foi generoso, né? Redução de imposto sobre combustível, redução de imposto estadual, né? Decidido na esfera federal, mas que onera os estados, que foi a redução do ICMS. Né? E é bom lembrar que quando você reduz imposto, mas não reduz gasto público, isso não é política liberal, viu? Só para lembrar, porque você reduz imposto, mas o gasto público não cai. Pelo contrário, até subiu o gasto público nesse período, ou seja, você está onerando mais aí o Estado. E aí teve aumento do auxílio emergencial até dezembro, né? Outros benefícios aí, o pacote eleitoreiro aí é bem grande, e isso claro que vai provocar um certo efeito de inflar um pouco o PIB no curto prazo. Mas principalmente, o que é que o presidente fez e o que é que o Paulo Guedes fez para estimular o crescimento econômico? O que é que ele fez de fato para estimular o crescimento econômico? Você consegue falar? Porque muitas vezes o governante, ele surfa uma onda que não foi ele que criou.
E aí no Brasil nós tivemos duas reformas aí que foram reformas que o mercado queria. Se o mercado queria, o mercado vai reagir bem. Reforma trabalhista e reforma da Previdência. Reforma trabalhista é recente, mas quem fez foi Temer, não foi Bolsonaro. Ok? E reforma da Previdência, apesar de ter sido no governo Bolsonaro, ela foi articulada por Rodrigo Maia. Bolsonaro não tem nenhum mérito na reforma da Previdência. Quem articulou foi tudo Rodrigo Maia lá no Congresso, inclusive muita gente de direita ficou extremamente irritada com o Bolsonaro na época, que ele estava no Twitter falando besteira enquanto estava tramitando lá a negociação para a reforma da Previdência. E Bolsonaro no Twitter pouco falava da reforma da Previdência, ficava falando um monte de besteira e não falava sobre o assunto. Gente de direita, inclusive, ficou bem, bem irritada com o Bolsonaro na época. E todo mundo que acompanhou o processo, né, no andamento do processo, sabe que foi uma negociação articulada por Rodrigo Maia. Inclusive o texto original enviado pelo governo para o Congresso foi um texto horrível, que foi todo modificado pelo Congresso para poder entregar aquele produto final ali, que inclusive tirou os militares, né? Inclusive teve que o sapo que Guedes teve que engolir aí que eu falei. Mas que no final das contas entregou uma economia de gasto público grande para os próximos anos aí. Entregou isso para o mercado. E o mercado ele não quer saber quem vai pagar a conta, ele quer que a conta seja paga. O mercado não quer saber como foi feita a reforma da Previdência, quem vai ser mais onerado. O mercado quer a economia. Vai economizar quantos bilhões aí nos próximos 10 anos? É isso que o mercado quer. E isso foi entregue, né? Menos do que deveria, porque se tivesse incluído os militares e tal, mas entregou isso para o mercado. Então Bolsonaro ele surfa ondas aí que não foi ele que criou. Reforma da Previdência, reforma trabalhista que ajudou a flexibilizar aí as relações de trabalho, acabou sendo importante para a economia aí, que Bolsonaro não tem nada a ver com isso aí. Ou tem uma interferência muito pequena aí no caso da reforma da Previdência, porque sancionou e tal. Então muito cuidado com essa coisa de ficar falando, o PIB está aumentando, então o presente é bom. Pera um pouco, o PIB está aumentando, o presente é bom, não, vamos ver ele fez o quê? Quais foram as ações do governo Bolsonaro e quais foram as ações de Paulo Guedes para fazer o PIB crescer? Me diga aí, escreve aqui nos comentários, pô. Porque eu vejo muito mais coisa ruim do que coisa boa no sentido de estimular o crescimento econômico. Um presidente que gera instabilidade política o tempo inteiro, por exemplo, isso é uma coisa muito ruim para o crescimento da economia. Muito ruim. O presidente que ataca as instituições, que joga a população contra as instituições, é uma coisa muito ruim para o crescimento da economia. Então, o que a gente tem que se questionar é o que é que foi feito nesse governo para estimular o crescimento econômico. E não simplesmente pegar um número lá, o número é bom, então o governo foi bom. Não. Então, quando eu olho para a atuação de Guedes na economia, assim, eu vejo um sujeito perdido, um estagiário e um chaveirinho de Bolsonaro. Um cara que vestiu a camisa do bolsonarismo, que até me surpreendeu um pouco, assim. Porque ele foi muito desmoralizado por conta disso aí. Ele aceitou, talvez por vaidade do cargo e tal, mas está completamente desmoralizado. E se você quer entender de economia para você poder fazer suas próprias análises, sem depender da opinião de alguém que entende, da opinião de um especialista, faça o meu curso. Está com o link aqui na descrição. Teoria Econômica Aplicada a Políticas do Governo. É um compilado aí muito bom de microeconomia e macroeconomia, dos principais tópicos, para que em 1h40 você saia em outro patamar. Em apenas 1h40 você consegue dizer assim, olha, agora eu sei um pouco de economia. Eu não sou mais leigo. Faça esse curso que está apenas por R$ 27,90 com cupom de desconto que está aí na descrição. O link já com o cupom de desconto, beleza? E isso é tudo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações e compartilha bastante esse vídeo aí.